O modernismo no Brasil teve como marco inicial a Semana da Arte Moderna, em 1922, momento marcado pela efervescência de novas ideias e modelos. Lembre-se que o modernismo foi um movimento cultural, artístico e literário da primeira metade do século XX. Ele situa-se entre o simbolismo e o pós-modernismo, a partir dos anos 50, havendo ainda estudiosos que consideram o pré-modernismo uma escola literária. O modernismo surge num momento de insatisfação política no Brasil. Isso em decorrência do aumento da inflação, que fazia aumentar a crise e propulsionava greves e protestos. A Primeira Guerra Mundial também trouxe reflexos para a sociedade brasileira. Assim, numa tentativa de reestruturar o país politicamente, também o campo das artes, estimulado pelas vanguardas europeias, encontra-se a motivação para romper com o tradicionalismo. Foi a Semana de Arte Moderna que marca essa tentativa de mudança artística. As características do modernismo são marcadas pela libertação estética, ruptura com o tradicionalismo, experimentações artísticas, liberdade formal, como os versos livres, abandono das formas fixas, ausência de pontuação, linguagem com humor e valorização do cotidiano. Ele possui três fases. A primeira fase no modernismo, que durou de 1922 até 1930. Nesta fase, conhecida como a fase heróica, os artistas buscam a renovação estética inspirada nas vanguardas europeias do cubismo, futurismo, surrealismo. Portanto, este período caracterizou-se por ser o mais radical e também pela publicação de revistas e de manifestos, bem como pela formação de grupos modernistas. A segunda fase do modernismo, de 1930 a 1945, é chamada de fase da consolidação. Este momento é caracterizado por temáticas nacionalistas e regionalistas, com predomínio da prosa e de ficção. É um momento de amadurecimento. Na década de 30, a poesia brasileira se consolida, o que significa maior êxito para os modernistas. E a sua terceira fase, de 1945 a 1980, é conhecida como a fase pós-modernista. Não há um consenso a respeito de seu término. Isso porque muitos estudiosos afirmam que essa fase termina em 1960, enquanto outros definem o fim como nos anos 80. Há ainda os que consideram que a terceira fase modernista prolonga-se até os dias atuais. Nesse momento, tem-se um predomínio e diversidade da prosa com a prosa urbana, a prosa intimista e a prosa regionalista. Além disso, surge um grupo de escritores denominado Geração de 45, muitas vezes chamados de neoparnasianos, pois eles buscavam uma poesia mais equilibrada. Aya Pinkashona Lispector nasceu no dia 10 de dezembro de 1920, na cidade ucraniana de Chechnya. Descendente de judeus, seus pais, Pinkas Lispector e Mania Kringold Lispector, passaram os primeiros momentos da vida de Clarice fugindo da perseguição aos judeus durante a Guerra Civil Russa, que durou de 1918 a 1920. Diante disso, chegaram ao Brasil em 1921 e vivem nas cidades de Maceió, Recife e Rio de Janeiro, onde passaram algumas dificuldades financeiras. Desde pequena, Clarice estudou várias línguas, português, francês, hebraico, inglês e Yiddish, e teve aulas de piano. Era boa aluna na escola e gostava de escrever poemas. Após a morte de sua mãe em 1930, Clarice termina o terceiro ano primário no Colégio Hébreo Yiddish Brasileiro. Mais tarde, sua família vai viver no Rio de Janeiro. Em 1939, com 19 anos, ingressa na Escola de Direito da Universidade do Brasil e começa a dedicar-se totalmente à sua grande paixão, a literatura. Fez curso de Antropologia e Psicologia e, em 1940, publica seu primeiro conto, intitulado Triunfo. Após a morte de seu pai, em 1940, Clarice começa sua carreira de jornalista. Nos anos seguintes, trabalha como redatora e repórter na Agência Nacional, no Correio da Manhã e no Diário da Noite. Em 1943, casa-se com o diplomata Mauri Gurgel Valente
com quem teve 2 filhos. Seu primogênito, Pedro, foi diagnosticado com esquizofrenia. Seu segundo filho, Paulo, foi afilhado do escritor Érico Veríssimo. Devido à profissão de seu marido, Clarice viveu em muitos países do mundo, desde Itália, Inglaterra, Suíça e Estados Unidos. O relacionamento durou até 1959, quando resolveram se separar. Clarice retornou ao Rio com seus filhos. A escritora foi naturalizada brasileira e se declarava pernambucana. Seu nome, Clarice, foi uma das formas que seu pai encontrou de esconder toda a sua família quando chegaram ao Brasil. Clarice falece no dia 9 de dezembro de 1977, véspera de seu aniversário de 57 anos na cidade do Rio de Janeiro, vítima de câncer do ovário. As principais obras de Clarice Lispector. Conhecida como uma das melhores escritoras brasileiras, Clarice escreveu romances, contos, crônicos e a literatura infantil. De personalidade singular e forte, pouco se importava com as críticas e, segundo ela, abre aspas, eu escrevo sem esperança de que o que eu escrevo altere qualquer coisa, não altere em nada. Porque no fundo a gente não está querendo alterar as coisas, a gente está querendo desabrochar de um modo ou de outro. Fecha aspas. E as suas principais obras foram Perto do Coração Selvagem, de 1942, O Lustre, em 1946, A Cidade, Sitiada, em 1949, em 1960 ela fez Laços de Família e A Maçã no Escuro. Em 1964 ela escreveu A Legião Estrangeira, A Paixão Segundo, e em 1967, O Mistério do Coelho Pensante. Em 1968, A Mulher que Matou os Peixes e Uma Aprendizagem, ou O Livro dos Prazeres, em 1969. A Felicidade Clandestina, em 1971. Água Viva e A Imitação da Rosa, em 1973. Havia Crucis do Corpo e Onde Estivesses à Noite, em 1974. Visão do Esplendor, em 1975 e A Hora da Estrela em 1977. O seu estilo é marcado pela inovação. Clarice introduz características novas à literatura nacional. Os textos colocam em foco o inconsciente. Na literatura da escritora, os sentimentos e sensações dos personagens são muito importantes. A obra de Lispector apresenta características intimistas. O indivíduo, com seus questionamentos e sua intimidade, é a peça mais importante. A representação do pensamento não é feita de forma linear, é livre e desordenada. É possível ainda identificar a introspecção na técnica de desenvolvimento de texto. O mais importante na construção do texto não é a correção gramatical, e sim a expressividade. Agora vou ler um pedaço de sua obra produzida em 1944, Aperto do Coração Selvagem. Abre aspas. Erguia-se para uma nova manhã, docemente viva, e sua felicidade era pura, como o reflexo do sol na água. Fecha aspas. Abre aspas. Não tenha medo de meu silêncio. Sou um louco, mas guiado dentro de mim por uma espécie de grande sábio. Fecha aspas. Clarice Lispector.